Então, o relevo, né? O relevo, a vegetação, a maritimidade, né? E a continentalidade também influenciam, né, nas transformações e nas modificações do clima do planeta Terra, certo? Bom, o relevo. Se a gente perceber aí, essas áreas, né, montanhosas, essas cidades montanhosas, né, elas não vão ter tanta vamos supor, tanto fluxo de vento, né, nessas cidades. Por quê? Porque as montanhas ali, né, dificultam essa passagem, né? Então a gente pode, assim, vamos supor, para vocês entenderem, né, o que pode alterar. Exemplo, quando nós estamos aí numa área mais plana, a gente consegue perceber aí, né, o vento com mais facilidade. E a gente sabe que o vento, às vezes, ele refresca, né, o momento. Então, essa variação, né, do relevo pode sim, né, alterar o clima. E a gente sabe que essas variações do relevo não são como o tempo que vão passar. O relevo tá ali, ele é aquele ali. Exemplo, vou dar um exemplo da nossa cidade. Nossa cidade é situada aqui em volta, e nós temos aí algumas serras, né? E é assim que vai ser. Não é mesmo? Isso pode vir a modificar, mas há muitos e muitos e muitos anos, né? Então o relevo ele tem essa influência sim. Outra coisa também, quando a gente pensa assim, tia, mas eu já vi, né, documentários falando que em algumas montanhas, em algumas cordilheiras situadas aí na parte tropical do nosso planeta, pode nevar. Isso, mas isso pode acontecer mesmo. Lembra que a gente falou sobre a altitude? Quanto mais alto for, mais frio será? Então, pode ser aí que quanto maior a altitude dessas cordilheiras ou dessas montanhas, pode vir a aparecer sim neve, né? Pode ser sim frio, tá certo? Então, o relevo tem essa influencia sim. Outra questão que influencia muito é a vegetação. A gente sabe, né? A gente vem aí ao longo dos nossos estudos, desde quando a gente começa a estudar, a gente sabe o quanto todas as plantas e todas as vegetações são importantes e elas ajudam aí no nosso clima, né? Por quê? Porque elas refrescam o ambiente, né? As plantas, elas ajudam ali na absorção da água, elas ajudam na purificação do ar, elas nos dão alimento, né? Elas dão aí sombra pra gente ficar mais fresco, né? Quando a gente tá num lugar assim que tem muitas árvores, a gente sente um ambiente diferente, né? Quando a gente tá aí, ó, naquele calor, né, insuportável, andando naquela rua ali, quando a gente consegue achar uma sombra de uma árvore, nossa, quanto é bom, não é mesmo? Então é muito importante. A vegetação, ela pode interferir muito no clima, né, do planeta Terra. E pode ocorrer também nas grandes cidades aí as ilhas de calor. Bom, nossa tio, o que são as ilhas de calor? Se a gente for prestar atenção aí nas grandes cidades, São Paulo, até mesmo Goiânia, Rio de Janeiro, entre outras, a gente vai perceber que o concreto está tomando conta. Ou seja, as pessoas estão ali, né, cimentando tudo, né? A hora que tem uma área verde, retira, arranca as árvores. E aí, o que está acontecendo? O concreto, né, se torna o solo impermeável. Não tem para onde escoar a água, né? Isso já é um problema. Por quê? Porque o ser humano não sabe descartar o lixo de forma adequada, joga o lixo de qualquer jeito, esse lixo entope o bueiro, por causa dessa cimentação que estão fazendo, chove e causa as enchentes, porque não tem por onde a água escoar, porque a gente sabe que os lugares com terra, com grama, com vegetação, isso puxa a água, certo? Se não tem,
a água invade as casas. Outra coisa, quando o ambiente não tem árvores e não tem vegetação, ele é quente, porque os raios solares batem ali no concreto e reflete em nós. Por isso que quando a gente pisa na terra, é mais fresco, e quando a gente pisa no cimento, nossa, né? Se tiver descalço, pode ali, principalmente aquela superfície que está diretamente com os raios solares, queimam nossos pés. Então, isso são as ilhas de calor. São aquelas cidades, são aqueles lugares que estão retirando a vegetação e concretando tudo, né? E aí a gente pode ver aí uma ilha de concreto, né? Então, isso pode modificar muito e nesses lugares pode ter aí o aumento da temperatura, fazendo mais calor por causa da ausência da vegetação. Outro fator da maritimidade é que a água, ela guarda muito a temperatura que ela absorve durante o dia, né? Ou seja, então lugares aí, né, muito próximos à água, lugares que tem uma grande quantidade de água, né, igual a gente pode ver aí nessa imagem da página 39, né? Esses lugares vão ter as temperaturas, mas não vai ter uma grande variação de temperatura, principalmente à noite. Por quê? Porque por que eu estou falando à noite? À noite nós não temos sol, não é mesmo? Então, exemplo, mas todo o calor que foi adquirido durante o dia, a água preserva e ela evapora durante a noite. E esse vapor também sai um pouquinho aquecido, onde então, o que acontece? Nas cidades mais próximas, né, as partes litorâneas, né, mais próximas aí a grandes volumes de água, pode aí ter temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque a água guarda muito a temperatura, né? Então ela deixa aí, não tem essa variação de temperatura. Diferentemente da continentalidade, que a gente já fala aí dos continentes, das placas, né, do solo. Exemplo, vou dar um exemplo claro, no deserto, que não tem muita água, né, a não ser lá na África, que tem ali o rio Nilo que corta o deserto. Mas no deserto, durante o dia, já tem uma variação de temperatura muito grande. Por quê? Durante o dia pode fazer muito calor e durante a noite pode fazer muito frio. Muito, muito frio. Por quê? Porque não tem aí o aparecimento, não tem esses volumes de água para fazer aí essa temperatura, para ter aí essa variação de temperatura. Então a temperatura cai de uma vez, porque não tem a presença dos raios solares, então cai a temperatura, né? Não tem, vamos supor, esse mormaço, né? Que esse vapor de água ali, vamos supor, mais quentinho, que faz com que essa temperatura fique equilibrada, não, né? Então por isso que às vezes de dia faz muito, muito calor e à noite pode fazer muito, muito frio, né? Então, meninos, espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai realizar as nossas atividades. Qualquer dúvida, reveja as videoaulas e, como a tia sempre tem ressaltado, leia os textos disponíveis aqui no livro didático de vocês, tá certo? Porque aqui tá uma grande detalhação também de tudo isso que a gente fala aqui nas videoaulas, ok? Então vamos para a leitura dos nossos exercícios.